O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, se indignaram com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste fim de semana, nós percebemos a grandeza da mensagem de Jesus e especialmente a grandeza da centralidade da mensagem dele, quando Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir. No Evangelho, no versículo 45, diz exatamente assim: Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. A liturgia desse domingo, continuando a catequese que visa formar os discípulos nos valores do reino de Deus, vai reafirmar que o serviço e a doação de si mesmo são a essência da missão de Jesus e que por isso são também exigências e urgências indispensáveis para os cristãos de todos os tempos. O que mais me encanta na palavra de Deus é isso. A palavra de Deus, ela foi escrita num contexto, mas hoje ela continua atual. Como é urgente e necessário nós refletirmos sobre a necessidade de sermos servos uns dos outros. E é interessante que em todas as leituras desse fim de semana nós vamos ver esse contexto. Na primeira leitura, que é a leitura do profeta Isaías, no versículo 53, o profeta vai apresentar ao povo escravizado no exílio um misterioso servo de Deus. Vejam, trata-se de alguém considerado insignificante, rejeitado, trata-se de alguém por cuja vida e sofrimento vão se revelar a todos como salvação de Deus. Aqui não se trata de fazer apologia ao sofrimento em si, mas sim de nos fazer entender que sofrer pelos outros, carregando as suas aflições, suas angústias, é também um exemplo de serviço e de doação, como percebemos na própria vida de Jesus. Como vai dizer para nós São Paulo, séculos depois, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27,
O que, porém, para o mundo é loucura, Deus o escolheu para envergonhar os sábios. E o que para o mundo é fraqueza, Deus o escolheu para envergonhar o que é forte. Por isso que esse servo se tornou o anúncio da vida e a missão de Jesus para nós. Na segunda leitura, na carta aos Hebreus, vai nos falar de um Deus íntimo da humanidade e que por isso se rebaixa, partilhando a nossa frágil condição para nos fazer participar da sua condição divina. Que lindo isso! Vai dizer São Paulo: Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza. Que profundidade! Ele não ostenta o seu poder e a sua onipotência, pelo contrário, tendo assumido a condição humana em plenitude, passou pelo sofrimento, passou pela morte, se tornando a expressão máxima de serviço, de doação, de misericórdia e de compaixão. Mediante a sua vida, Jesus, que é ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro sacrificial, constitui os seus discípulos, a comunidade cristã de todos os tempos, num povo sacerdotal, enquanto permanece nos convidando a fazer da nossa própria vida, analogamente à sua, um contínuo doar-se, um contínuo sacrifício de louvor, de entrega, de amor. Essa é a centralidade da nossa fé e do nosso seguimento a Jesus. No Evangelho que nós acabamos de acolher, nós continuamos percorrendo com Jesus e com os discípulos o caminho em direção a Jerusalém. João e Tiago, eles vão reivindicar para si um privilégio que desperta a raiva dos outros discípulos, porque provavelmente estes queriam pedir a mesma regalia. Queremos nos sentar, um à direita e um à esquerda de Jesus. Olha só, todos os discípulos demonstram que ainda não compreenderam o coração do Mestre. Não aceitam um Messias sofredor e alimentam uma visão imperialista do reino de Deus com expectativas de um Messias glorioso, violento, autoritário. Jesus olha para Tiago, para João, Jesus olha para nós e nos convida a não usarmos o reino de Deus como um objeto para alcançar os nossos próprios interesses pessoais, a nossa ambição de grandeza, de poder, de dominação, mas a converter nossas vidas em serviço e doação de amor. Ao mencionar o batismo como início da missão e o cálice como símbolo da paixão e da conclusão da sua missão, Jesus nos faz compreender que, para permanecer com o Messias glorioso na ressurreição, é necessário acompanhá-lo em todos os momentos da sua missão, inclusive na doação da sua própria vida na cruz. Se queremos caminhar e viver eternamente com Jesus na sua glória, precisamos viver aquilo que ele nos ensina. Quem quer me seguir, tome a sua cruz todos os dias. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. O desejo de grandeza gera ambição, causa rivalidade, divisão da comunidade. Quando nós colocamos os nossos projetos pessoais acima dos planos de Deus, a unidade deixa de existir. Certamente, depois desse encontro com Jesus, Tiago e João ficaram bem pensativos, né? Em um mundo cada vez mais contaminado por uma falsa teologia da prosperidade, nós cristãos precisamos reaprender que a decisão de acolher o discipulado de Jesus e assumir as suas consequências não pode depender de promessas de recompensas.
Não se trata daquilo que eu oferto pensando naquilo que Deus vai me dar em troco. Essa não é a pedagogia do reino de Deus. Os lugares na glória futura são um dom gratuito de Deus Pai e não fruto de uma conquista pessoal. Não é você pagando valores para comprar o reino dos céus, não é você pagando valores para garantir um terreno no céu, não se trata disso. Não se trata de uma recompensa pessoal, mas se trata de uma fidelidade ao seguimento a Jesus, abraçando a nossa cruz para que na glória futura essa glória seja consequência de um sacrifício diário que cada um de nós é convidado a fazer. Embora reprovemos automática e veementemente as atitudes de João e de Tiago e dos demais discípulos nesse episódio, a gente se esquece o quão semelhantes são as nossas próprias condutas. A gente se vê em João e Tiago. Isso porque facilmente nós esquecemos que para o reino em nada frutifica as nossas vãs e risíveis guerras pelo poder ou pelo protagonismo. A nossa insaciável sede por honras e títulos, as nossas ambições mesquinhas que nos levam a querer impor a nossa mediocridade sobre os outros. Vejam, irmãos, o modelo de vida a ser seguido será sempre o do próprio Jesus. Nele, com ele e por ele, nasce uma comunidade de irmãos servos, não um império de generais e reis. Vejam, nasce uma comunidade de irmãos e de servos, não um império de generais e reis. Nós somos convidados a repensar a forma como vivemos diante da família, na escola, no trabalho e na sociedade como um todo. É preciso vigiar e orar para não transformarmos a nossa missão numa corrida onde usamos o evangelho para alcançar poder e domínio sobre aqueles a quem nós devemos servir. É aquela imagem que a gente sempre precisa resgatar. Jesus se ergue da ceia, toma jarro e bacia, toma o avental e se coloca a serviço para lavar os pés da humanidade. Essa é a nossa missão. A gente precisa olhar para ele e imitá-lo. É preciso vigiar, orar para não transformarmos a nossa missão em uma corrida onde usamos o evangelho para alcançar poder e domínio sobre aqueles a quem nós devemos servir. É no amor e na entrega de quem serve humildemente aos irmãos que Deus oferece a vida eterna e verdadeira. Nós somos discípulos de Jesus Cristo e, portanto, testemunhas e sementes de um novo mundo onde habitará a justiça. Que possamos acolher essa palavra em nosso coração e que possamos, principalmente no Cristo servo, entender também a nossa missão de servidores da humanidade. Que a gente possa viver essa dinâmica do reino e que a gente possa principalmente fazer essa experiência máxima de entregarmos para Deus com confiança tudo aquilo que temos, mas também de confiarmos na sua providência, sendo servos uns